Então, continuando, né? Então, a nossa petição ela vai ser dirigida para o juiz do processo, né? Para o juiz no qual tramita a ação em que foi produzido o documento falso, ou ela vai ser direcionada, né, para a Câmara Civil no qual está tramitando o recurso ou ação de competência originária do tribunal, como por exemplo uma rescisória, né, na qual foi produzido o documento falso. Em segundo grau de jurisdição, né, esse incidente ele se processa perante o relator e será julgado de acordo com o regimento interno do respectivo tribunal. Então, na petição, é necessário que o arguente ele exponha os motivos da arguição, isso é lógico, né, e demonstre, né, como vai provar a falsidade do documento. Aqui, né, em matéria de prova, né, a perícia técnica ela é indispensável para provar a falsidade, né, e chama a atenção dos senhores para o fato de que o objetivo desse incidente é provar o falso material. Então a perícia técnica ela é indispensável. Esse incidente ele tem uma característica muito interessante, que ele pode ser encerrado sem que haja, né, uma decisão judicial sobre a falsidade ou não do documento. Por quê? Porque, por uma questão de política legislativa, né, o legislador deu ao arguido, aquele que produziu o documento falso, a opção de, diante da arguição, solicitar o desentranhamento do documento falso. E se o documento falso for desentranhado, né, não será realizada a perícia e não será julgado o incidente. Então morre a nota. Então olha só, para que isso não aconteça, é necessário que o arguente mostre para o juiz o interesse no julgamento definitivo, pois caso contrário, né, o documento falso será desentranhado e o incidente não será apreciado. E como que se revela o interesse nesse caso? O arguente ele tem que mostrar para o juiz que o julgamento daquele incidente é fundamental, pois caso contrário, aquele documento falso poderá gerar para ele um prejuízo no futuro. Imagine, por exemplo, um financiamento em 50 parcelas e o credor está cobrando, né, as 10 primeiras parcelas que foram vencidas e não pagas. Aí vem o réu e junta um recibo de quitação total do empréstimo. O autor argui a falsidade. Diante da petição, o réu arguído ele solicita o desentranhamento. Aí o juiz manda ouvir o arguente. Nesse caso, o arguente revela para o juiz o seguinte: olha, excelência, não pode desentranhar, tem que julgar em definitivo, pois senão, quando eu for cobrar as outras parcelas, caso não sejam pagas, nós estaremos diante novamente do réu produzindo o mesmo recibo falso de quitação da dívida. Então tem que decidir em definitivo. Então, se o arguente não conseguir mostrar para o juiz o interesse no julgamento definitivo, né, sobre a falsidade do documento, ele será desentranhado e o incidente não será apreciado. Então isso também é muito importante nós comentarmos. E outra questão também importantíssima é a respeito do efeito desse julgamento nos julgamentos futuros. Porque se o arguente não requerer expressamente, essa questão da falsidade vai ser tratada como uma questão incidental. Então ela não será alcançada pela coisa julgada. Isso mostra para vocês que o documento falso poderá ser utilizado no futuro, né, porque ele não será atingido pela autoridade da coisa julgada. Então sempre que vocês arguírem a falsidade de um documento, não se esqueçam disso. Requeiram expressamente que a questão seja decidida como questão principal, para que ela seja apreciada na parte dispositiva da sentença e para que ela seja alcançada pela autoridade da coisa julgada material.
Então é fundamental, sempre, não se esqueçam desse requerimento. E finalmente, para encerrarmos, né, uma vez comprovada a falsidade do documento, outro requerimento a ser feito nessa peça é da extração de cópias pelo juiz e remessa para o promotor de justiça para que ele possa adotar as medidas cabíveis no caso, né, para que ele possa iniciar uma ação penal contra aquele que produziu o documento falso. Né. Não cabe, né, requerer a fixação de honorários sucumbenciais, apenas a condenação nas despesas do incidente. Né, junto com o nosso bate-papo, né, os nossos comentários por vídeo, eu estou enviando, né, um esqueleto da peça e um modelo de uma petição inicial da arguição da falsidade, do incidente de arguição de falsidade documental. Um abraço para todos, sejam felizes.